Bom, meus queridos alunos do segundo ano, vamos prosseguir o nosso assunto, que é Primeira República. Eu parei aqui na Revolução Federalista, que ocorreu no governo de Floriano Peixoto, no Rio Grande do Sul, né? Essa revolução tem um caráter político entre dois partidos de oposição, o Partido Republicano Rio-Grandense de Júlio Castilho, que apoiava os ideais de Floriano Peixoto, e o Partido Federalista de Silveira Martins, que tinha como objetivo uma maior liberdade, uma maior autonomia política dentro do Rio Grande do Sul, certo? O Partido Republicano Rio-Grandense ele vai ter apoio das tropas de Floriano Peixoto, enquanto o Partido Federalista vai ter apoio dos remanescentes da Revolução da Armada, né? Essa Revolução Federalista ela vai se proliferar por outros estados, como Santa Catarina e Paraná, e ela só vai ser contida em 1895, porque ela vai durar 2 anos, de 1893 a 1895. Ela vai ser contida já no período da chamada política do café com leite por Prudente de Moraes, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, transição do poder político. Política do café com leite. Então, a transição do poder político é a transição do poder do governo dos militares para o governo civil. O primeiro representante civil da política do Brasil foi Prudente de Moraes, que foi eleito pelo voto direto, diferente do presidente Marechal Deodoro da Fonseca, que ele foi eleito pelo voto indireto. Então, é importante salientar que o primeiro presidente da República do Brasil, eleito pelo voto direto, foi Prudente de Moraes, que é o primeiro representante da política do café com leite. Essa denominação está relacionada a 2 estados, né? A São Paulo, que era produtor de café, e a Minas Gerais, que era produtor de leite, sendo que também na região sudeste era onde se concentrava o maior número de votantes. Por isso que São Paulo e Minas Gerais eles manipularam, né, a vida política até 1930. Uma das primeiras revoltas enfrentadas pela política do café com leite foi a Guerra de Canudos, né? A Guerra de Canudos vai ter como líder Antônio Conselheiro, que nasceu em 1830, na província do Ceará, peregrinou pelo Nordeste em 1870 e criou o Arraial de Belo Monte em 1893. Esse Arraial de Belo Monte tinha mais de 25 mil participantes, né? Eram sem terras, ex-escravos, era uma comunidade que vivia de forma igualitária. O que eles produziam nessa comunidade, eles dividiam entre si, né? Prudente de Moraes começou a ficar incomodado porque Antônio Conselheiro começou a pregar ideais contra a política do café com leite, né? Um dos questionamentos era a questão da Constituição de 1891. Ele criticava a Constituição de 1891 porque rompeu a relação do Estado com a Igreja e ele era contra o casamento civil. Além disso, ele também criticava a questão da cobrança de impostos, o abuso dos impostos. Isso fez com que Prudente de Moraes mandasse 4 expedições para destruir Canudos, sendo que as 3 primeiras expedições não conseguiram destruir, só na quarta expedição, com 15 mil soldados, que eles conseguiram destruir Canudos, certo? Depois vamos ter aqui a chamada política dos governadores. A política dos governadores foi criada pelo segundo presidente da política do café com leite, chamado de Campos Sales. Então, a política dos governadores era uma troca de favores, entre o poder executivo e legislativo. Essa troca de favores era para se manter no poder o mesmo partido político, E quem, de certa forma, no interior, ou seja, no estado que beneficiava essa política dos governadores eram os coronéis, que passavam a comprar os votos. Eles davam dinheiro, mantimentos, ferramentas aos eleitores, e os eleitores tinham que votar de acordo com a sua indicação. Caso não votassem, eram espancados e chegavam até morrer. Dessa forma, eles conseguiam controlar a política e manipular e continuar o governo federal e estadual tendo uma parceria. Ou seja, era uma troca de favores entre o Estado e o governo federal, certo? Depois vamos ter aqui a chamada política econômica da República Oligárquica. Medidas econômicas. Foi também no governo de Campos Sales que foi criado o Funding-Lobby. Ou seja, o Funding-Lobby era o seguinte: Campos Sales, para conter a dívida externa do país, que estava bastante alta, desde aquela de Marechal Deodoro da Fonseca com o Rui Barbosa, que criou aquela tentativa de aumentar a industrialização do país, gerou mais crise econômica. Então, para tentar solucionar a dívida externa, Campos Sales ele vai fazer acordo com bancos europeus e com bancos brasileiros, na tentativa de solucionar, diminuir a dívida externa e contrair novos empréstimos, certo? Uma outra medida econômica foi o ciclo da borracha. O ciclo da borracha também se inicia no século XX, no início do século XX.
A borracha passou a ser o segundo produto mais exportado do Brasil. O primeiro era o café, e a borracha correspondeu a 40% da exportação do Brasil. Porque na Europa existiam já as indústrias pneumáticas e o início da indústria de automóveis. Isso fez com que a produção na região amazônica crescesse bastante. O que vai gerar também a chamada questão do Acre. O Acre pertencia à Bolívia, mas em 1863 eles tinham um acordo de fronteiras, sendo que, com esse crescimento da exportação da borracha, seringueiros passaram a ocupar a região do Acre. Então os bolivianos começaram a cobrar impostos. Essa cobrança de impostos vai gerar uma guerra de 3 anos, que só vai ser solucionada com o Tratado de Petrópolis, em 1903. Então o Brasil vai assinar um acordo com a Bolívia, o Brasil vai pagar 2 milhões de libras esterlinas e construir uma estrada de ferro para escoamento da produção da Bolívia, certo? Depois vamos ter a chamada Campanha do Bota Abaixo. Isso foi em 1902. A Campanha do Bota Abaixo foi pelo presidente Rodrigues Alves, que tinha o objetivo de modernizar o centro do Rio de Janeiro. Para modernizar o centro do Rio de Janeiro, era necessário acabar com os cortiços, as pessoas pobres que viviam no centro do Rio de Janeiro. Então, ele começou a expulsar essas pessoas que passaram a viver em locais periféricos. Isso ficou conhecido como Bota Abaixo. Então, ele queria construir avenidas, trocar a iluminação a gás, por iluminação elétrica. Para isso, ele tinha que acabar com esses cortiços. O Bota Abaixo está diretamente ligado à revolta da vacina, que ocorreu em 1904. A revolta da vacina também vai ter como presidente o Rodrigues Alves. A revolta da vacina está diretamente ligada à proliferação de doenças no Rio de Janeiro, como febre amarela, cólera, varíola, a peste bubônica. Então, para tentar solucionar, ou seja, para diminuir essa proliferação de doenças, ele vai contratar um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, e Oswaldo Cruz vai desenvolver vários projetos dentro do Rio de Janeiro para conter essa proliferação de doenças. Uma das primeiras medidas de Oswaldo Cruz foi pulverizar as ruas com venenos para matar o mosquito transmissor da febre amarela. Outra medida foi pagar a pessoas para pegar ratos e entregar a agentes de saúde. Porque tinha uma ideia no Rio de Janeiro que em 1904 existia mais ratos do que pessoas. E os ratos, as pulgas dos ratos, transmitiam a questão da peste bubônica, certo? Uma outra medida de Oswaldo Cruz foi a lei de vacinação obrigatória. Só que as pessoas não queriam se vacinar. Então isso vai gerar a chamada revolta da vacina, não só pela questão da proliferação de doenças, como também o Bota Abaixo gera essa revolta, que dura basicamente 4 dias, com 23 mortes e 900 feridos, certo? Depois vamos ter aqui o chamado Convênio de Taubaté. Já que o principal produto de exportação do país era o café, já que os políticos que dominavam a política do país eram da oligarquia cafeeira, eles criaram em 1906 esse Convênio de Taubaté para proteger a produção do café. De que forma? Toda vez que a produção excedesse, ou seja, tivesse uma grande produção, a tendência do preço é diminuir, certo? Então o que eles fizeram? Quando o preço diminuía, devido a uma grande produção de café, era necessário que o governo comprasse esse café para evitar que os cafeicultores tivessem prejuízo. Então isso ficou determinado no Convênio de Taubaté. Toda vez que ocorresse um excedente da produção cafeeira, o preço caísse, era necessário que o Estado comprasse o café para evitar prejuízo para os cafeicultores. Isso ficou determinado no chamado Convênio de Taubaté. Certo? Bom, gente, essa é a segunda parte. Vamos para a terceira parte do nosso assunto.